A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo 119, versículo 71, diz o seguinte: Foi-me bom ter passado eu pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Essa foi a palavra do salmista nesse lindo texto da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre por que temos que passar por aflições. A própria palavra de Deus vai dizer que muitas são as aflições do justo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos: no mundo nós passamos por aflições. Mas no mundo existem três categorias de pessoas. Tem aquelas pessoas que buscam a Deus por amor. Tem aquelas pessoas que buscam a Deus por causa da dor. E tem aquele tipo de pessoas que nem na dor busca a Deus. Em que categoria de pessoa você se encontra, meu amado irmão? O salmista vai confessar aqui nesse salmo que quando ia tudo bem na sua vida, ele não buscava a Deus, mas diante da aflição, ele buscou a Deus. Portanto, ele se encontrava ou se enquadrava nessa segunda categoria. Muitas vezes Deus permite a aflição na nossa vida. Não é para nos afastar mais dele, mas é para nos aproximarmos dele. Porque na hora da aflição você tem duas alternativas: ou você corre de Deus e se rende à derrota, ou você corre para Deus e abraça a vitória. O salmista recorreu a Deus na hora da aflição. O que a aflição nos ensina? O que a aflição ensinou ao salmista? O versículo 65 vai dizer que o salmista passou pela aflição, mas na hora da aflição ele encontrou a bênção do Senhor. O Senhor fez a ele muito bem. Olha o que diz o versículo 65: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. É na hora da aflição é que nós vamos ver o quanto Deus tem feito bem às nossas vidas. Quando vivemos momentos de prosperidade, de abundância, nós nos esquecemos de Deus e das suas bênçãos. Nós nos esquecemos de ver o quanto que o Senhor é bom e felizes são aqueles que nele refugiam. Mas quando nós passamos pelas adversidades, nós vamos ver o bem que Deus faz a nós. Deus é Pai, Deus não é padrasto, e Deus quer o bem dos seus servos, Deus quer o bem dos seus filhos. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus disciplina a quem ama e corrige os filhos a quem Ele quer bem. O amor de Deus não apenas acolhe, mas Ele repreende para que as pessoas aprendam os decretos do Senhor. Assim foi na vida do salmista. Deus permitiu a aflição na vida dele para que ele reconhecesse o bem que Deus faz a todos nós. Segunda coisa está no versículo 66. Ele vai dizer: Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. O salmista aqui, ele vai mostrar que ele passou pela aflição para que ele aprendesse a confiar no Senhor. E ele vai dizer: Senhor, me ensina o teu juízo, para que eu possa crer nos teus mandamentos. A Bíblia fala que o justo viverá pela sua fé. Essa palavra dita ao profeta Abacuque
ensinou o profeta que estava lá naquele momento de aflição, e ele clamou a Deus e Deus respondeu dizendo essas palavras. Aí ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja cereais nos campos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim eu crerei e me exultarei no Deus da minha salvação. É quando nós passamos pela aflição, é que nós aprendemos a depender de Deus, é que nós aprendemos a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, para que Ele faça o mais na nossa vida. Por isso, é essa segunda coisa que você tem que aprender no momento de aflição, no momento de angústia. Aprender a confiar e a depender de Deus. Tudo que Deus faz é bom. A terceira coisa que ele vai dizer aqui é que a aflição nos faz voltar para os caminhos do Senhor. Ele mesmo confessa no versículo 67: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Essa é a terceira coisa que ele vai aprender. Ele vai aprender a guardar a palavra. Muitas vezes, nos momentos de prosperidade, nós nos esquecemos de Deus. Mas quando vem a aflição, quando nós somos afligidos, nós vemos o quanto nós andamos errado, o quanto estamos errados diante de Deus. É o que o salmista vai reconhecer aqui. O próprio filho pródigo, que quando ele vivia momentos de prosperidade, ele não dava valor na casa do pai. Mas quando ele estava lá na pocilga, ele caiu em si e voltou para a casa do pai e aprendeu que só na casa do pai há pão com fartura, há novilho cevado, há uma vida feliz e uma vida bem-sucedida. E assim nós temos que aprender. Às vezes Deus permite aflições na nossa vida para que nós possamos aprender a andar corretamente. Deus quer te ensinar, Deus quer trabalhar na sua vida para que você aprenda os decretos e a lei do Senhor. Ele vai dizer ainda nos versículos 68 em diante: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentira contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. E depois ele vai dizer: tornou-se-lhe o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. A quarta coisa que o salmista vai aprender aqui é que ele não deveria ser como o soberbo, ele não deveria seguir o exemplo do ímpio. Como ele diz, antes da aflição ele andava errado, em caminhos tortuosos, ouvindo o conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, tomando assento entre os escarnecedores. Mas veio a aflição e ele viu que o soberbo, viu que aquele que é arrogante, aquele que não é temente a Deus, ele tem um coração endurecido e ele não busca a Deus e o seu destino é cruel. E esse é um exemplo a não ser seguido. E o salmista aprendeu isso. Como nós falamos, há pessoas que nem no momento da aflição, nem no momento da angústia, nem no momento da adversidade busca a Deus. O livro de Apocalipse vai dizer que nos últimos dias Deus vai mandar grandes tribulações, mas nem mesmo naqueles dias de grande tribulação os homens vão se arrepender e dar glórias a Deus. Nós estamos vivendo dias de grande adversidade. Essa pandemia anuncia a volta de Jesus, porque Jesus em Mateus 24 já dizia que haveria epidemias antes da sua volta, e isso é apenas o princípio. Mas o que nós temos visto nesses dias é que as pessoas, mesmo vendo tantas mortes, mesmo correndo tanto perigo, mesmo sendo amedrontadas
de uma maneira gigantesca, elas não se arrependem dos seus pecados, não buscam e nem glorificam a Deus. E isso é um exemplo a não ser seguido, foi o que o salmista vai dizer. Ele vai aqui dizer: olha, esses homens não são referência para mim, porque eles não guardam a lei, não obedecem ao mandamento. E também os maus, os ímpios, aqueles que não confiam em Deus, não é exemplo para mim, nem para você, nem para ninguém, porque eles são derrotados, eles já estão caindo de podre, porque não temem a Deus, porque não glorificam a Deus. Não siga esses caminhos, porque são caminhos de morte, caminhos tortuosos. Oferecem um prazer momentâneo, mas o seu cabo é a morte. Foi isso que o salmista aprendeu. E no momento da aflição, ele vai dizer o que ele aprendeu com aquela aflição. Versículo 72 diz assim: para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. O salmista, enfim, no momento de aflição, no momento de angústia, ele entendeu o valor da palavra de Deus. Qual é o valor da palavra de Deus? A palavra de Deus não tem preço. Ela vale mais do que o ouro, ela vale mais do que a prata, porque ela nos edifica, ela nos dá força no momento da angústia, ela nos fortalece, ela nos ensina o caminho da vitória, ela nos dá intimidade com Deus. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável, uma fonte para jorrar para a vida eterna. A palavra de Deus é mais doce do que o mel, muito mais preciosa do que o ouro e do que a prata. Tudo passa, mas as palavras do Senhor nunca passarão. E é o que o salmista aprendeu. Porque ele superou a sua aflição, porque ele venceu a sua depressão, porque ele venceu a sua adversidade, porque ele entendeu o valor da palavra de Deus. Por isso é que Deus tem permitido tanta adversidade na nossa vida, para que nós possamos entender o valor da palavra de Deus. Será que você entende o valor da palavra de Deus? Deus quer te ensinar. Essa palavra vale mais do que o ouro e do que a prata, porque ela traz conforto ao teu coração, e isso não tem preço. Ela traz vida à tua alma, e isso não tem preço. Por isso que você também, nesses momentos de grande aflição, possa ter aprendido o que o salmista aprendeu com a sua aflição. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado a esse Deus de amor em momentos de prosperidade? Amém, se você busca. Você tem aprendido com a aflição, aprendido a buscar a Deus, mesmo que no dia da angústia? Então aprenda e siga esse caminho, porque quando a pandemia, quando a adversidade passar, que você nunca abandone esse Deus. Agora, se você ainda tem sido resistente à voz de Deus, à palavra de Deus, mesmo no momento da angústia, então, meu irmão, então, amigo, você será sempre um fracassado. Você nunca terá forças para superar a sua adversidade. Você pode correr para aqui, para acolá, você pode buscar um guru, você pode buscar um filósofo, um livro de autoajuda, você pode ouvir um conselho de alguém que está dizendo aí e tem não sei quantos milhões de visualizações na internet, mas você nunca será feliz. É bom passar pela aflição, porque é na aflição que nós aprendemos os decretos de Deus. E que decretos maravilhosos! Decretos que nos trazem vida e vida abundante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.